Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 17 de agosto de 2023 e o título é A Liberdade é Simples. Vamos lá. Quantas vezes passamos a vida tentando conquistar bens, conforto, espaço e nessa busca acabamos por construir castelos grandiosos, porém limitantes. Acumulamos coisas e mais coisas, às quais nos apegamos e que acabam, de uma certa forma, por nos aprisionar. Quanto mais espaço temos, mais o preenchemos com materialidade. Mas a vida, por muitas vezes, em suas reviravoltas, nos ensina a compreender os verdadeiros valores. Podemos escolher nos libertar de nossas prisões voluntárias e confortáveis e descobrir que a liberdade está nas coisas simples. Bem que dizem que mais é menos, que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Hoje entendo o quanto valorizei coisas e situações que traziam uma satisfação momentânea e superficial. Ao optar por uma vida mais simples, a minha energia se renovou. O exercício do desapego é ao mesmo tempo difícil e revigorante. Ainda estou me adaptando a essa nova forma de viver e ver a vida. Tem sido desafiador e surpreendente. É mais um dos inúmeros renascimentos pelos quais passamos ao longo da jornada. Mais um recomeço, mais uma saída da zona de conforto e mais um passinho no caminho evolutivo. O aprendizado e crescimento é incessante. Se estivermos dispostos a enfrentar os desafios, olhar para os obstáculos e enxergar oportunidades é transformador. O conforto é sedutor, mas a simplicidade é libertadora. Ser livre é da nossa real essência, mas exige coragem e desapego. Contudo, uma vez que se opta por ela, a vida ganha outro sentido, outra perspectiva. E a simplicidade da liberdade não tem preço, mas tem muito, muito, muito valor. É imensurável e incalculável. Simples assim. Bom, vamos lá. Esse texto é de 17 de agosto de 2023. Acho que foi exatamente assim no período que eu fiz a minha mudança, né, da cidade de São Paulo lá, né, do movimento para uma cidade do interior, né, mais calma, mais tranquila, mais uma vida mais simples, né, com menos do que menos comodidade, vamos dizer assim, né? Porque lá em São Paulo você tem tudo muito à mão 24 horas por dia. E numa cidade menor, aí as coisas são. Tudo é diferente, né? Então, não tem toda aquela facilidade, todo aquele acesso a milhares de coisas como a gente tem, né? Numa cidade grande. Então, a gente aprende a viver de uma forma mais simples, né? Sem ter tudo 24 horas por dia à sua disposição. E a gente vai se adaptando. Então, esse texto eu escrevi nessa época que eu estava realmente fazendo essa adaptação. Mas essa mudança da escolha pelo simples, ela começou há um tempo antes, né? Até de começar a ter hábitos mais simples, de ter uma alimentação, buscar uma alimentação mais simples e mais saudável, né? Sem tanta, toda aquela oferta que a gente tinha de muitas guloseimas, muitas coisas assim, começar a ter hábitos mais simples, uma comidinha mais trivial, sem tanta invenção de moda, sem tantos ingredientes sofisticados. E, e aí eu já estava fazendo essa mudança de hábitos, né? E
isso já foi me levando para essa vontade de ter realmente, de morar num lugar que as coisas funcionassem também de uma forma mais simples, né? Então foi tudo um processo, né, para essa mudança. E hoje eu assim, eu entendo e eu vejo que muitas pessoas também estão fazendo esse caminho de buscar uma vida mais simples, né, de buscar menos distrações, menos atividades assim o tempo inteiro, aquela rotina maluca que às vezes a gente numa cidade grande tem, né? A gente não para, então a gente está sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa e a gente acaba não tendo tempo para olhar para a gente mesma, para começar a buscar e ouvir o que a nossa alma mesmo está pedindo. E às vezes é justamente, né, desacelerar e buscar realmente algo mais simples, uma rotina mais tranquila, menos distrações, menos. é, a gente vê que a gente não tem necessidade de estar sempre, por exemplo, uma cidade grande, né? De estar sempre saindo, de estar sempre nos lugares mais agitados, estar sempre, por exemplo, em bares, em restaurantes, em cinema, em teatro, e no meio daquela vida cultural agitada. E, às vezes a gente vê que a gente não precisa de nada daquilo para estar se sentindo bem, né? Para estar se sentindo inserida, né, em algum lugar, em participar dos círculos das pessoas. A gente primeiro precisa se voltar para dentro e se ouvir e se conhecer. Então, às vezes, esses movimentos de buscar uma vida mais simples, menos agitação, colocar o mundo no mudo, a gente começa a ouvir a gente, né? A ouvir, a prestar atenção no que realmente a gente gosta, porque às vezes a gente vai, né, como dizia antigamente, vai na onda dos outros. E às vezes você está naquele, vivendo aquela vida assim no embalo dos outros. E nem sempre fazendo o que realmente a gente gostaria de fazer. Porque quando a gente vive assim, principalmente em grandes centros, a gente acaba tendo aquela percepção de que você tem que estar sempre ali alinhado com todo mundo e por dentro de tudo e fazendo as coisas que todo mundo faz. E, e às vezes aquilo nem tem nada a ver com a gente. Né? Às vezes o que a gente gosta mesmo é de ficar no nosso canto, ou às vezes fazendo as coisas que a gente gosta, que às vezes quem nos rodeia não está na mesma sintonia, não gosta das mesmas coisas, né? Depende de você buscar conhecimento e buscar informações de coisas que às vezes só a gente, no nosso núcleo todo de convivência ali, família e amigos, às vezes só a gente se interessa por determinados assuntos. E a gente acaba deixando de ir buscar algo que tem a ver com a gente, que está na nossa sintonia, que está na nossa frequência, porque a gente está preocupado em estar ali inserido e, né, agradando os outros, está fazendo o que os outros estão fazendo. E a gente, quando você começa a perceber que estar bem com você, estar em paz é a coisa mais incrível que pode, é o estado mais incrível que a gente pode conseguir e que é o que realmente nos traz equilíbrio, que traz harmonia para a nossa vida, a gente descobre que realmente o mais simples é o que nos sustenta mais, né? Que nos enche mais de, de felicidade, de alegria. É a gente primeiro estar centrado em nós mesmos. E aí a gente aprender a conviver com a nossa essência, descobrir o que realmente faz sentido para a gente, porque aí depois que a gente consegue esse equilíbrio e essa paz interior,
Aí qualquer lugar que você estiver, você está bem, porque aí você não está indo, não está se guiando pelos outros, você está na sua frequência e se colocando lá de acordo com o que faz sentido para você. Nada mais vai começar a interferir em quem você escolheu ser, né? Porque quando a gente consegue achar esse equilíbrio, achar essa força de ser quem a gente realmente é, as coisas ficam simples. Porque aí você está no controle e você não depende de nada externo, né? O nosso interior estando em equilíbrio, o externo não nos desequilibra, não interfere nas nossas escolhas. E aí, onde a gente estiver, a gente vai estar bem. A gente vai estar se sentindo em paz com a gente mesmo. E aí, por mais que às vezes a gente tenha que estar em algum lugar, que às vezes nem é algo que a gente goste muito, que não é o que faz parte da nossa sintonia, mas você consegue conviver bem, sem conflitos, sem se sentir em desequilíbrio, porque o equilíbrio está dentro de você, então fora não interfere em nada. E aí quando eu falo que a liberdade é simples, é justamente isso. Quando a gente encontra a nossa verdade, a gente acessa a nossa verdade, a nossa essência, a gente se liberta de tudo o que é controle externo. E aí tudo fica mais simples, porque você não se preocupa mais em ter que, às vezes, se desdobrar para viver personagens. Que quando você tem que ficar se desdobrando para ser de um jeito ou de outro, é complicado, porque não é difícil você ter que fazer as coisas para agradar aos outros. Quando a gente vive a nossa essência, é simples, porque é simplesmente você ser aquilo que você é, sem precisar estar tentando se colocar ou ser aceito em determinados lugares ou em determinados grupos, e para isso você tem que ficar se moldando, se contorcendo ali para caber. Quando você simplesmente aceita acessa a tua essência, aceita aquilo que você é, e principalmente quando a gente gosta do que a gente é, né? Porque obviamente que algumas coisas a gente tem que estar sempre aprimorando, mas sempre é da gente com a gente mesmo, né? Não é um controle mais externo. E aí fica muito mais simples, porque está na nossa mão, né? Então, e aí tá tudo ali concentrado. Então a vida acaba fluindo de uma forma mais leve, mais suave, porque muitas vezes a gente deixa de fazer certas coisas porque a gente está pensando no que se as pessoas vão aprovar ou não, né? Por exemplo, aí que nem eu tomei essa decisão de sair de uma cidade grande, com tudo ali, todo o comodismo, tudo à disposição, e para uma cidade pequena, com bem menos coisas ali que eu estava acostumada. E aí muita gente pode pensar, nossa, né? Muita gente, lógico, vai falar, mas né, como que você saiu de um lugar que você tinha tudo, tinha acesso a tudo, aí para um outro lugar menor, que não tem tanta, tanta coisa à sua disposição ali, né? Se você, se eu me preocupasse com justamente o que as pessoas iriam pensar, né, de achar que era uma coisa que não era uma boa opção e tal, eu não estaria ouvindo o que eu realmente, o que minha alma estava pedindo naquele momento, que era justamente sair daquela energia tumultuada, né? Que é a energia normalmente de metrópoles, né? De grandes cidades, para
uma coisa mais para um lugar com uma energia mais tranquila, mais leve, mais calma. E que isso acabou até influenciando em eu ter uma rotina de vida melhor, mais saudável, né? Hábitos melhores. Então a mudança foi gradativa, mas é uma mudança que foi para justamente algo mais simples, mas muito melhor, né? E aí quando eu falo, tem essa frase que fala, né, que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, é isso, porque assim você ter o poder, né, do controle da sua própria vida e das suas escolhas na sua mão, é a coisa mais alto nível que a gente pode, né, conquistar. Eu acho que é o maior patamar que a gente pode conquistar. É lógico que é um trabalho que a gente tem que fazer, né, o tempo todo dia a gente tem uma coisinha para melhorar, mas a gente aprender a justamente ouvir o nosso coração, a nossa alma e buscar as coisas que estão na nossa frequência, na nossa sintonia. Porque a gente se vivendo uma vida que nos traga equilíbrio, harmonia e paz interior, a gente cria ambientes também nessa mesma sintonia, porque é o que a gente vai estar emanando, é o que a gente vai estar transmitindo, e isso vai afeta as pessoas que estão à nossa volta, afeta os ambientes que a gente frequenta, os ambientes em que a gente vive, e aí tudo vai se contaminando dessa harmonia, dessa tranquilidade, dessa paz. Então, é isso que eu quis dizer com esse texto simples, né, da gente viver da forma que a nossa alma nos leva a buscar. A gente ouvir o nosso coração, que normalmente a coisa, é viver da forma mais simples e mais confortável, né, para a gente mesmo. E assim a gente vai se tornando uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.